Hoje, a gente vai mergulhar num material com um título que, vamos ser sinceros, acende todos os alertas de ceticismo. Ah, já imagino. Como consertar toda a sua vida em um dia? Uau! É ambicioso. A primeira reação é pensar, lá vem mais uma fórmula mágica da internet. Mas, sabe, passando dessa primeira camada, a premissa é surpreendentemente profunda. E qual é o ponto de partida dele? É aquela velha história que todo mundo conhece. Resoluções de ano novo. Que nunca dão certo. Exato. Que morrem antes do carnaval. O autor diz que o problema não é falta de vontade. É que a gente tenta mudar pelo lado errado. A gente foca em se disciplinar, em forçar uma ação, mas esquece de mexer naquilo que realmente comanda o show. Que seria a nossa identidade. Exatamente. Então, nossa missão hoje é desempacotar as ideias centrais desse material sobre psicologia, sobre mudança de comportamento. E o mais legal é que tudo isso leva a um plano de ação, um protocolo de um dia que ele criou para a gente mergulhar fundo na própria mente e descobrir o que a gente quer de verdade. Então não é só a teoria. Não. A promessa do autor é que isso aqui é muito mais do que só uma leitura motivacional. Parece que o buraco é bem mais embaixo. Bom, vamos ver. E a primeira ideia já chega dando um soco no estômago. Ele diz na lata: você não está onde gostaria de estar, porque não é a pessoa que estaria lá. Pesado? Isso bate de frente com toda a nossa cultura do basta ter força de vontade, né? O texto chama de mudança de segunda ordem aquela que a gente tenta na base da disciplina. Tipo, amanhã eu vou acordar às 5 da manhã. Isso, vou parar de comer açúcar. É uma luta constante contra quem a gente é. E qual seria a outra? A de primeira ordem. Exato. A mudança de primeira ordem não é sobre mudar o que você faz, é sobre mudar quem você é. Ah, entendi. A ideia é se transformar no tipo de pessoa para quem as ações desejadas são naturais. Elas simplesmente acontecem, sem esforço. É uma consequência da identidade. Faz todo sentido. O material usa uns exemplos ótimos para ilustrar isso. O do fisiculturista é perfeito. Sim. A gente olha de fora e pensa, nossa, que sofrimento fazer essa dieta. Mas o autor inverte a lógica. Para o fisiculturista, o verdadeiro esforço, o que causaria um curto-circuito na cabeça dele... seria comer um monte de porcaria. Exato. Aquilo não faz parte da identidade dele. A mesma coisa para um CEO de alta performance. A disciplina dele não é para se forçar a liderar o sacrifício. O que seria estranho para ele seria ficar na cama depois que o despertador toca. O estilo de vida deles não é um fardo que eles carregam com força de vontade. É só um reflexo de quem eles são. É um reflexo de quem eles se tornaram. E aqui tem uma citação do material que amarra isso de um jeito brilhante. Se você deseja um resultado específico na vida, precisa ter o estilo de vida que cria esse resultado muito antes de alcançá-lo. Uau! Isso desmonta completamente a mentalidade da dieta temporária, né? Aquela coisa de vou sofrer por 3 meses para perder peso e depois volto a viver. Pois é. O texto diz que isso é a receita do fracasso. Porque a mudança precisa ser no sistema operacional, não só num aplicativo que você vai deletar depois. Exatamente. A mudança tem que ser permanente, tem que virar o novo normal. Ok, então a identidade é a chave. Mas e se a gente sente que quer mudar, mas simplesmente não consegue sair do lugar? O que o autor diz sobre essa contradição que todo mundo sente? Aí o texto joga uma bomba ainda maior, que é a segunda grande ideia. Lá vem. Você não está onde quer estar porque, no fundo, não quer estar lá. Peraí, isso soa um pouco radical. Quer dizer que se alguém está infeliz no emprego, no fundo a pessoa quer estar ali? Como ele defende isso sem parecer que está culpando a pessoa? É uma ótima pergunta, porque o risco de má interpretação é grande. A chave está num conceito da psicologia de Alfred Adler, que o texto cita. Confie apenas no movimento. Confie no movimento. Sim. Suas palavras podem dizer eu quero ser promovido, mas se suas ações diárias são de procrastinação e desleixo, o seu movimento está revelando um objetivo diferente. A ideia é que todo comportamento tem um propósito, mesmo que inconsciente. Então a procrastinação não é só preguiça? De acordo com essa linha de pensamento, não. Ela pode ser um mecanismo de defesa genial. O objetivo inconsciente pode ser se proteger do julgamento, sabe? Como assim? Se eu não termino o projeto, ninguém pode dizer que ele ficou ruim. O meu comportamento, a inação, está servindo perfeitamente a esse objetivo oculto,
de buscar segurança. A gente é mestre em se auto-sabotar para atingir metas que nem sabemos que temos. Entendi. O movimento revela o verdadeiro desejo. E o exemplo do emprego sem futuro que o texto usa. Como se aplica? A pessoa pode dizer, me falta coragem para pedir demissão. Mas as ações dela, o fato de continuar lá, mostram que ela está, na verdade, buscando outras coisas. Que são mais importantes para ela. Naquele momento, sim. Segurança, a previsibilidade de saber quanto vai ganhar no fim do mês, talvez até a aprovação da família que vê aquele emprego como um sucesso. Entendi. O comportamento dela serve perfeitamente a esses objetivos. O problema é que esses objetivos inconscientes estão em conflito com o objetivo consciente de quer um trabalho com mais propósito. Então, o que eu tiro disso é que a verdadeira mudança não é sobre criar uma lista de metas no caderninho. É sobre um trabalho de detetive interno para descobrir quais são esses objetivos ocultos que estão no comando. Exatamente. O texto até diz que uma meta é uma lente de percepção, que te faz enxergar o mundo de um jeito diferente. Isso, quando você define um novo objetivo fundamental, é como instalar um novo software de busca na sua mente. De repente, você começa a notar artigos, pessoas, oportunidades que sempre estiveram lá. Mas que o cérebro simplesmente ignorava. Ignorava porque não eram relevantes para o objetivo antigo. Certo. Já entendemos que a identidade manda e que existem objetivos ocultos. Mas por que é tão difícil mudar essa identidade, mesmo depois que a gente toma consciência dela? Por que a gente se agarra tanto a quem a gente é, mesmo quando isso nos faz mal? E essa é a ponte para o terceiro pilar do argumento. Você não está onde gostaria de estar porque tem medo de estar lá. Medo. Medo. O texto usa uma analogia poderosa de Maxwell Maltz, dizendo que as ideias que a gente aceita como verdadeiras sobre nós mesmos funcionam como uma espécie de hipnose. Nós nos auto-hipnotizamos. Como isso funciona na prática? O material descreve uma anatomia da identidade em 7 passos, que é basicamente o processo dessa hipnose. Começa com um objetivo, qualquer um. A partir daí, você começa a perceber o mundo por essa lente. Ok. Você aprende, mas só o que parece importante para aquele objetivo. Depois você age, recebe um feedback e repete. E de tanto repetir... Vira automático. Vira um condicionamento. E é aí que vira a identidade. Exato. Esse é o 6º passo. O comportamento vira quem eu sou. Eu sou o tipo de pessoa que não consegue falar em público, ou eu sou o tipo de pessoa que sempre chega atrasada. E o 7º passo? É o mais perigoso. A gente passa a defender essa identidade com unhas e dentes, porque o cérebro ama coerência. Desafiar a própria identidade é psicologicamente desconfortável. E o texto diz que isso começa na infância, né? Sim, o objetivo primário de uma criança é sobreviver e ser aceita pelos pais. Então ela aprende a se conformar. Mas na vida adulta, esse mesmo mecanismo é usado para defender nossas ideologias, nossas crenças políticas, nossa visão de mundo. Ah, claro. O texto faz uma afirmação chocante. Um ataque às nossas crenças mais profundas ativa no cérebro a mesma resposta de luta ou fuga de uma ameaça física real. Seu corpo não sabe a diferença. Defender uma ideia vira uma questão de sobrevivência. Uau. Isso explica muita coisa sobre a polarização que a gente vê por aí. Ok, o cenário parece complicado. Identidade hipnótica, objetivos ocultos. Como a gente sai disso? Onde entra a inteligência nesse processo? Boa pergunta. O texto dá uma definição bem fora da caixa de inteligência, citando o investidor Naval Ravikant. O único teste real de inteligência é conseguir o que se deseja na vida. Gosto dessa definição. Não é sobre QI, é sobre resultado. É bem prática. Como o autor desenvolve isso? Ele busca resposta num campo chamado cibernética, que, de forma simples, é a arte de conseguir o que se quer. Cibernética. É um ciclo de feedback. Você tem um objetivo, você age, você percebe onde está agora, compara com o objetivo e ajusta a ação seguinte com base nessa informação. É o mesmo princípio de um míssil teleguiado se corrigindo em direção ao alvo. Então, ser inteligente, nesse contexto, é ser bom em se corrigir.
Perfeito. O texto define alta inteligência como a capacidade de repetir esse ciclo, de aprender com os erros e persistir. A baixa inteligência seria o contrário. Ficar preso no problema. Exato. É bater no primeiro obstáculo e parar, achando que não tem solução, em vez de tentar um caminho diferente. Isso muda tudo. Inteligência não é algo que você tem, é algo que você faz. E o autor sugere que, para se tornar mais inteligente, a gente precisa, ironicamente, abraçar o caos, a incerteza. Sim, porque o crescimento só acontece fora da zona de conforto. Rejeitar os caminhos que não funcionam e se propor metas mais ambiciosas força o cérebro a criar novas conexões, a aprender a se tornar mais inteligente, nesse sentido cibernético. Ok, a teoria é fascinante, mas como a gente coloca isso em prática? É aqui que entra o tal protocolo de um dia. Exatamente. O autor argumenta que mudanças rápidas acontecem em 3 fases. Primeiro, a dissonância, aquela frustração aguda com a situação atual. Depois, a incerteza, o vale escuro onde você não sabe o que fazer. E, finalmente, a descoberta. A luz no fim do túnel. Isso. O protocolo é desenhado para induzir essas 3 fases de propósito num ambiente controlado de 24 horas. Vamos detalhar isso. Como começa o dia? A parte da manhã é a escavação psicológica. O objetivo é criar uma visão do que você quer e, talvez mais importante, uma antivisão do que você desesperadamente não quer. Uma antivisão? Sim. E o texto sugere perguntas bem desconfortáveis para começar, como: qual é a insatisfação persistente com a qual você aprendeu a conviver? Ou do que você reclama toda semana, mas nunca faz nada a respeito? É para cutucar a ferida, basicamente. É para colocar sal na ferida. O exercício da antivisão é o mais brutal. A instrução é: descreva em detalhes uma terça-feira típica na sua vida daqui a 5 ou 10 anos, se absolutamente nada mudar. Nossa. Como vai ser seu café da manhã, seu trabalho, seu corpo, seus relacionamentos. O objetivo é criar uma imagem tão visceralmente insuportável que a mudança se torna uma necessidade e não uma opção. Pesado. E a visão, em contraste, imagino que seja o oposto. Sim, mas com um detalhe. Ele chama de visão mínima viável. Não é para pensar num sonho impossível, mas para descrever a terça-feira ideal daqui a 3 anos. Sem se prender no como, apenas no quê. É para dar ao cérebro um alvo claro e desejável. Ok. Manhã feita. A dor e o desejo estão na mesa. E durante o resto do dia? Como continua? Durante o dia vem a fase de interromper o piloto automático. O método é simples e genial. Que é? Programar alarmes aleatórios no celular com perguntas que te forçam a sair do modo zumbi. Que tipo de perguntas? Perguntas que te dão um tapa de realidade. Imagina, são 2 da tarde, você está rolando o feed de uma rede social e o celular apita. Se alguém filmasse o que você fez nas últimas 2 horas, qual conclusão essa pessoa tiraria sobre o que você quer da vida? Uau! Que direto. Ou às 5 da tarde, qual é a coisa mais importante que eu estou fingindo que não é importante agora? É um choque de autoconsciência forçada. Eu até tentei fazer isso por um dia. É brutalmente eficaz. A noite deve ser para juntar os cacos, então. Exato. A parte da noite é sintetizando a percepção. É para integrar os insights do dia. As tarefas são bem diretas. Primeiro, nomear o seu verdadeiro inimigo, que nunca é uma pessoa, é sempre um padrão interno seu. Certo. Segundo, resumir a antivisão e a visão em uma única frase poderosa para cada. E, finalmente, transformar isso em ação. Definir uma meta para um ano, um projeto para o próximo mês e as primeiras 3 tarefas para fazer no dia seguinte. Parece um dia intenso. E depois, como manter esse impulso? É aí que entra o conceito final para amarrar tudo. A ideia de transformar a vida num videogame. Um videogame. Sim. E não é para ser algo bobo, mas para usar a psicologia dos jogos para criar foco e prazer no processo. Como assim? O autor define 6 componentes para o seu jogo. A antivisão é o que acontece se você perder. A visão é como você vence. A meta de um ano é a missão principal. A main quest. Isso, o projeto de um mês é a luta contra o chefe de fase,
onde você sobe de nível e ganha novas habilidades. As ações diárias são as quests do dia a dia. E por último, as limitações, que são as regras que você cria para si mesmo para te forçar a ser mais criativo. A analogia é poderosa, porque um bom jogo te deixa obcecado. Você sabe exatamente o que precisa fazer, qual o próximo passo e por que aquilo é importante para a missão maior. Exatamente. O texto diz que esse sistema cria um campo de força contra distrações. Quando você tem essa clareza toda sobre como ganhar, o que está em jogo e qual a sua missão de hoje, as distrações perdem a força. E o processo vira o prêmio. Vira algo engajante, quase viciante. Mas é importante lembrar o que o autor alerta. Não é sobre banalizar os problemas. É um framework, uma estrutura mental. O processo interno de mudança ainda é o que realmente importa. E jornada. Então, resumindo o que esse material propõe, a mudança de verdade não vem de se forçar a fazer as coisas, um recurso que acaba. Ela vem de uma reengenharia interna, mexer na identidade, descobrir os objetivos ocultos e reprogramar nossa percepção. O protocolo de um dia não é a mágica. É o catalisador. Exato, é o catalisador que inicia essa reação em cadeia. Perfeito. Se a gente olhar o quadro geral, o processo todo busca criar um novo sistema operacional para a sua realidade. Um sistema onde os objetivos são escolhidos de propósito por você e não programados pela cultura, pela família ou pelo seu passado. Você vira o programador. A ideia é você se tornar o programador da sua própria mente, em vez de só rodar um software antigo e cheio de bugs. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir, inspirado diretamente no texto. Ele diz que nossos objetivos estão programados como linhas de código na nossa psique. Se isso for verdade, qual é a única linha de código que, se fosse reescrita hoje, mudaria o programa inteiro amanhã? Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.